Olá, amigas e amigos do Seja. É com muita alegria que retorno para falar sobre um tema tão maravilhoso como é a análise do Pai Nosso. Antes de tudo, é necessário que oremos, pedindo ao nosso Mestre Jesus que, por misericórdia, nos abençoe e nos ilumine, fazendo com que o nosso coração seja um terreno fértil para o plantio da Tua Palavra, Senhor Jesus, dos Teus ensinamentos. Sê conosco, Mestre, em amor, hoje e sempre, que assim seja. Analisar o Pai Nosso é uma alegria porque falar de Jesus, falar daquilo que Ele nos trouxe, é sempre revisitar a nós mesmos. É uma alegria porque na busca incessante de modificar o que somos, encontramos sempre luminosidade. Estamos todos rumo à iluminação pessoal, crescendo, ampliando a consciência. E não foi para isso que o Cristo veio. O Cristo veio ao nosso encontro e modificou toda a proposta ética de nossa vida, toda a maneira que tínhamos de nos relacionarmos uns com os outros. Foi modificada dentro da proposta que o Cristo nos trouxe. Ele que nos convida incessantemente a entendermos a lei de amor como a maior lei de todas, ao vir ao nosso encontro, trouxe a lei de amor como a obrigação para nos encontrarmos libertos da materialidade que ainda nos prende a este solo. O Cristo inaugurou em nossa era, em nossa vida, para toda a humanidade, uma outra concepção e um outro entendimento também do que é Deus. Antes, entendíamos Deus como um Senhor vingativo, aquele que planta e colhe, aquele que cobra, aquele que constrange para reeducar. E o Cristo, amorosa e docemente, nos apresentou Deus como Pai. Um Pai que perdoa, um Pai que compreende, um Pai que constrange abraçando, porque traz de volta para si. Um Pai que espera um filho pródigo. E sob esse entendimento de Deus, passamos também a nos relacionar com Ele de um modo diverso. Como amar quem tememos? Cristo nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o convite constante de Jesus. Essa é a proposta imortal do Cristo, que aprendamos a amar. E nessa caminhada, o Cristo nos trouxe o Pai Nosso. Nos ensinou também a orar. Para que orar? Como orar? E dentro de diversas exemplificações da maneira correta de como devemos orar, o Cristo pontuou algumas muito interessantes que destaco aqui. Uma delas foi quando ele comparou o fariseu e o publicano. O fariseu adentrou ao templo e orava da seguinte maneira: Senhor, eu cumpri tudo o que deveria cumprir, jejuei, dei o dízimo de tudo que ganhei. Portanto, eu não sou igual àqueles pecadores. Enquanto o publicano orava da seguinte maneira: sem elevar os seus olhos aos céus, rogava a Deus que perdoasse e que tivesse misericórdia dele, porque ele era um pecador. Jesus finaliza dizendo: este último saiu justificado, voltou justificado para os seus, enquanto o primeiro não tocou o coração de Deus. Por quê?
Então existe uma maneira, uma finalidade na oração. Se nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, reconhecendo nele a paternidade, reconhecemos também nesse mesmo Deus a sua autoridade sobre nós. Ele sabe tudo a nosso respeito. Não precisamos mentir, inclusive enquanto estivermos orando, porque é impossível estabelecer uma conexão verdadeira através da mentira. Ainda mais para Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Não nos adianta fugir, então, de nós mesmos, nem mesmo no momento da oração. Então, como orar? Mais uma vez, o Cristo nos diz: quando você for orar, evite ou fuja de qualquer maneira de se parecer com os fariseus, que oram de pé nas sinagogas, expondo a si mesmos, mostrando que eles são verdadeiros religiosos. Entra no teu quarto e em silêncio conversa com teu Pai que está nos céus. E Ele que tudo sabe e tudo vê, te ouvirá. Cristo não disse com isso que deveríamos nos esconder para orar, ou que somente a oração feita escondido dentro de um quarto, a porta fechada, teria valor para Deus. Ora, o Cristo que veio nos libertar da materialidade jamais iria associar a uma condição material fechar-se num quarto para encontrar-se com Deus. Então, esse quarto refere-se ao nosso coração, talvez aos nossos olhos, se assim quisermos, porque algumas pessoas se sentem mais à vontade e conseguem se conectar de melhor maneira com os olhos fechados. Mas esse quarto também pode ser a nossa consciência em contato com o exterior. Fechemos-nos de qualquer justificativa exterior. Deixemos de dar qualquer tipo de satisfação à convenção religiosa exterior. Busquemos, no fundo da nossa consciência, verdadeiramente quem somos. Aquietemos os nossos pensamentos e assim vamos entrar em contato com esse Deus, com o nosso Deus, com a concepção divina que cada um tem, nessa relação íntima entre a nossa consciência e a consciência maior, que está constantemente conosco. Mas a nossa percepção precisa estar afinada para conseguirmos não sentir somente a sua presença, porque Deus se faz presente a todo instante, mas para que a gente consiga se conectar com a sua vontade. Para isso, oramos. Essa é a finalidade da oração. Então, num dos trechos da Bíblia, dos Evangelhos, lá em Lucas 11, a partir dos versículos 2 até o 4, está encerrada a oração do Pai Nosso. Nessa oração, e a pedido do seu discípulo, Jesus ensina como devemos direcionar as nossas orações. Ele não nos trouxe uma fórmula mágica, segundo a qual e através da qual seria a única maneira de nos conectarmos com Deus. Não. O Pai Nosso é um roteiro luminoso que nos indica um caminho, que nos mostra em cada uma de suas frases, muito bem pensadas, por esse espírito puro de envergadura moral que sequer conseguimos conceber toda a amplitude. Ele nos trouxe, através desse roteiro, a segurança de como devemos nos portar, não somente na oração, mas em nossa vida. Porque orar também é acionar as nossas vontades, direcionar os nossos passos. Oramos enquanto vivemos, se assim o quisermos, porque o Cristo jamais violentou as nossas consciências, nos convidando a ser aquilo que ainda não estávamos prontos
para ser. Do contrário, o Cristo, em todas as suas passagens conhecidas nos evangelhos, ele reage de maneira muito mais enérgica frente à hipocrisia. Não raras vezes, o Cristo utiliza os fariseus como um exemplo maior daqueles que demonstram externamente aquilo que não são internamente. E é justamente isto que o Cristo mais combate quando utiliza os fariseus como exemplo de hipocrisia. A hipocrisia, é aquilo que nos afasta da nossa verdadeira essência. Vejam bem, quando ele toma o fariseu e o publicano, que se reconhece pecador, e diz que o publicano sai justificado frente à consciência maior, à consciência divina, à inteligência suprema, como nós espíritas conhecemos, ele diz o quê? Ele fala que só pode orar aquele que é perfeito? Não. Ele diz justamente que a oração é a conexão, é o reencontro. É essa busca sincera, embora reconhecendo-nos como imperfeito. Queremos nos melhorar. E ele nos oferta o Pai Nosso. O Pai Nosso se inicia de maneira muito simples, muito bonita, e que em sua primeira frase já nos apresenta a maneira como devemos nos portar diante da vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Quando Cristo fala Pai nosso que estais nos céus, colocando Deus como um Pai nosso, Ele também nos coloca em condição de igualdade diante do amor divino. Ele não diz, meu Pai que está nos céus. Ele não diz de maneira nenhuma e Ele não faz de modo algum acepção entre nós. E ao dizer que Deus é nosso Pai, Ele nos coloca obrigatoriamente como irmãos, revelando uma relação de fraternidade entre nós e de igualdade de Deus, da visão divina para conosco. E vejam bem, é o Espírito mais puro que conhecemos, que já pisou sobre a terra, dizendo que o Pai nosso, que Deus é nosso Pai, se incluindo junto conosco. A beleza das palavras de Jesus, quando fala que Deus é Pai, já nos apresenta o aconchego inicial, o conforto inicial de sermos recebidos. Não estamos neste momento conversando com um Senhor implacável, e sim com o nosso Pai. Portanto, ele inicia dizendo que Deus está nos céus. Tomemos esses céus como a consciência de cada um de nós. Céus diversos, assim como diversas são as moradas na casa do Pai. Moradas que conectamos de acordo com aquilo que vibramos, de acordo com aquilo que somos. Todas as vezes que nos elevarmos nesta caminhada, acessaremos um novo céu, um novo patamar, uma nova percepção de Deus. O Livro dos Espíritos nos diz que aqueles, não os eleitos, mas aqueles que galgaram todos os patamares na escala, podem, nos últimos degraus, ver a Deus. Não sabemos como é isso. Sequer conseguiremos conceber, no lugar onde nós nos encontramos, no reino que habitamos hoje, qual é a natureza de Deus. Por ora, Cristo nos apresenta Ele como Pai. E isso, certamente, e esse patamar, certamente, é o mais belo que podemos conceber da natureza divina. Jesus também falou que o reino de Deus está no meio de nós. Ao mesmo tempo, nos assegurou que o seu reino não era deste mundo.
Então, existem vibrações distintas, diversas. Existem reinos ou moradas diversas. E cada um desses reinos, em cada um deles, Deus se encontra e habita. Porque o reino de Deus está no meio de nós. A segunda frase destacada do Pai Nosso é: venha nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Nos mostra qual o objetivo da nossa oração. Nos mostra também qual é o objetivo da nossa caminhada, para que nos encontremos um dia nesse reino divino. Aos poucos, iremos ao encontro desse reino. Nos encontraremos no patamar da possibilidade de habitarmos tal qual Jesus, um com o Pai. Por ora, estamos a caminho. E o Pai Nosso nos mostra, nos revela, passo a passo, em luminosas afirmações, em luminosos pedidos, ora numa rogativa, ora nos revelando a lei divina. Venha a nós o vosso reino, mostra que devemos buscar. O reino não virá até nós se estivermos sentados, nos conformando com aquilo que somos. Aceitar o que somos por ora, reconhecer o que somos por ora, quer seja na condição desse publicano que se autodenomina, reconhecendo os seus próprios erros como pecador, não nos coloca na condição daqueles que desistiram de caminhar. Muito pelo contrário. Com humildade, reconhecendo os defeitos e as qualidades que já construímos, vícios que ainda carregamos e virtudes que já apontamos à construção, nos coloca na condição daqueles que não desistiram de caminhar em busca desse reino de amor. Venha a nós ao vosso reino. Mas para que o reino de Deus venha até nós, é necessário que nos movimentemos de alguma maneira. De que maneira é essa? A próxima frase destacada do Pai Nosso diz: seja feita a vossa vontade. Se o Cristo chegou ao nosso encontro, nos trazendo a lei de amor como maior de todas as leis, fazer a vontade de Deus é cumprir a sua lei, é cumprir a sua lei de amor. Então, só entraremos nesse reino divino na completude ou na amplitude de sua compreensão quando cumprirmos em toda a profundidade, de toda a alma, de todo o coração, a lei de Deus, a lei de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Gradativamente, cumprindo, entendendo, compreendendo, executando a lei divina, todas as vezes que nos colocamos a serviço da vida, a serviço da lei de amor, cumprimos a vontade de Deus. E isso vamos aprendendo em cada patamar que nos encontrando. Respeitando as leis físicas que regem a matéria, todas as leis que nos envolvem e através das quais nós agimos na vida, até aquelas mais que ignoramos, aquelas que achamos menos importantes. Até essas, quando cumprirmos dentro da vontade de Deus, respeitando o patamar onde nos encontramos, assim cumprimos a justiça e a vontade divina. A próxima frase destacada do Pai Nosso, que o Cristo nos traz, justamente dentro desse entendimento de respeito a uma das suas leis, é: dai-nos o pão de cada dia. Ou, o pão de cada dia, dai-nos hoje. Encontramos diversas traduções distintas, mas todas encerram
um respeito profundo. Primeiro, a aceitação de que nos será dado exatamente de acordo com as nossas necessidades. Que Deus não nos dará mais daquilo que merecemos. Precisamos, inclusive, desdobrar esse dar de Deus. O pedido que fazemos em relação à vida, do pão de cada dia. Ele pode ser o pão material, como também o pão imaterial. As nossas necessidades espirituais. Mas Deus nos dá alguma coisa? Ou Ele nos permite, de acordo com o nosso entendimento, livre-arbítrio e liberdade proporcional a esse livre-arbítrio, acessar aquilo que necessitamos? Porque Deus é um Deus de abundância. Observemos o universo. Os sóis que queimam, que se transmutam abundantemente, espalhando energia em cada um desses sistemas que povoam todo o universo. A energia necessária e abundante. Ele esparge luz, cada um desses sóis. Esparge luz em direção aos planetas, cada um recebendo muita energia, ou pouca, de acordo com a sua aproximação em relação à estrela da qual orbita. Imaginemos que Deus fosse dar a cada um desses, diferentemente, aquilo que ele precisa, parando dentro do tempo. Seria um Deus material. O Deus Pai, ele oportuniza dentro das leis imutáveis tudo o que necessitamos. Os nossos esforços nos fazem nos movimentar dentro dessas leis. Então, cada um de nós recebe exatamente aquilo que provoca e que necessita. Nem mais, nem menos. E aí mora a justiça divina. O pão de cada dia, o pão material, também nos lembra o respeito que devemos ter às leis materiais. Afinal de contas, estamos encarnados. Habitamos um corpo material. Precisamos do pão de cada dia para mantê-lo. Então, precisamos também de meios através dos quais conseguiremos acessar esse pão. Seja ele as necessidades relacionadas à manutenção da vida como alimento, seja ela as necessidades de moradia e tudo mais. E precisamos pedir e entender que cada um de nós merece, cada um dos seres que habitam esse planeta, merece acessar esse pão de cada dia. Todos também devemos nos movimentar para que todos tenham. O entendimento do pão de cada dia para cada um de nós é que não falte o pão de cada dia na mesa do nosso próximo também. Aquele que tem em abundância, aquele que tem em excesso, deve espargir como esse sol que ilumina muito mais do que sequer é iluminado. Aquele que muito tem, muito será cobrado. Assim devemos entender as nossas relações, porque se Deus não é material e Ele não vai promover essa doação do pão de cada dia, como esse pão de cada dia chegará para aqueles que não têm forças, para aqueles que estão caídos, para aqueles que se encontram neste plano material, jogados à margem da possibilidade de conseguir o pão de cada dia? Neste momento, nós nos fazemos deuses na vida do nosso próximo. E assim todos teremos o pão de cada dia, que tanto rogamos a Deus. O Cristo, portanto, nos coloca em relação de fraternidade a todo instante. Quer seja em relação a esse pão de cada dia, quer seja em relação à próxima frase destacada do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ao colocar a condição para sermos perdoados, o entendimento ou o esforço que fazemos para perdoar aquele que nos tem ofendido, Jesus também nos coloca em condição de igualdade frente à justiça divina.
mas também nos apresenta que a justiça que nos será aplicada será aquela que aplicamos ao outro, nem mais nem menos, porque essa é a justiça que nós compreendemos. Se compreendemos a justiça dessa maneira, então é através dessa aplicação da justiça que conseguiremos aprender. Se achamos que o outro deve ser cobrado com rudeza, com força, com vingança, assim a vida nos convidará a ver se essa é a melhor maneira de aprendermos a sermos melhores. Lembremos que estamos rumo à luz nessa caminhada, que o roteiro divino é o Pai Nosso. Jesus nos apresenta uma justiça da qual nós não podemos fugir. Não julgueis para não serdes julgados, porque a mesma medida que utilizares para julgar o teu próximo, essa também te será aplicada. Assim ele nos diz que Deus nos proporciona o perdão na medida que proporcionamos o perdão ao outro. Na maneira que nós compreendemos o nosso próximo, dentro do merecimento do perdão, assim a misericórdia divina nos será aplicada também. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, nos mostra também que cometemos erros, todos nós. Erramos dentro dessa caminhada que empreendemos e é justo que tenhamos uma nova oportunidade para acertarmos, já que estamos aqui com a finalidade da ampliação de consciência, do melhoramento íntimo. No patamar que nos encontramos de provas e expiações, provaremos que estamos melhores através dessas experiências em que perdoamos o outro, provamos que estamos aptos a sermos reequilibrados com a justiça, que estamos aptos a sermos perdoados também. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cair na tentação de voltar a cometer os mesmos erros. E então, na frase seguinte, o Cristo nos diz: não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não cair na tentação de cometermos os erros que nos trouxeram até aqui, que nos fizeram precisar encarnar e reencarnar num plano de provas e expiações. Expiar o nosso passado delituoso exige que também aprendamos a perdoar e sermos perdoados. Para isso é o perdão, para que retornemos ao equilíbrio com a lei de amor. Ao perdoarmos o outro, deixamos que a justiça se cumpra, que a vontade de Deus se cumpra, como foi dito na frase anterior. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Desistimos por nós mesmos de aplicarmos a justiça que ainda não temos condições de entender a profundidade. Portanto, justo em exatidão, somente Deus. Não nos deixei cair na tentação, Senhor, de cometer as falhas com o nosso próximo e que nos faz infelizes. Dentro dessa infelicidade está a insistência no mal. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal que ainda há em nós. Quando pedimos a Deus que nos livre desse mal que há em nós, não queremos e não quis o Cristo com isso, que pedíssemos a Deus para evitar o sofrimento, para que com isso, com esse evitar o mal, nós fôssemos livrados daquilo que necessitamos vivenciar para expiarmos as nossas faltas cometidas outrora contra nós mesmos e contra o nosso próximo. Quando ele diz para que a gente seja livrado do mal, é para que Deus nos oportunize situações
em que conseguiremos nos reequilibrar com a lei. Livrar-se do mal é entender o valor do bem, é insistir e aprender a amar o bem. Livrar-nos do mal não é um pedido de um filho passivo que espera que Deus faça o seu trabalho. De modo algum. O esforço daquele que entende já a ética cristã é para o melhoramento contínuo e íntimo. Por isso que Jesus nos diz: adentre no seu quarto, feche a porta. É porque aí acontecem todas as verdadeiras modificações. É aí, dentro da nossa consciência, que o mal vai sendo dissolvido, vai sendo reeducado, que o bem vai sendo construído, deslindado, que desabrochamos para o entendimento da vida como uma grande oportunidade de sermos felizes. Embora o Cristo tenha dito que o reino dele não é deste mundo, que a felicidade não é deste mundo, aqui começamos a construí-la. Temos a felicidade proporcional à terra, a felicidade de uma consciência tranquila, uma consciência que, embora se reconheça ainda necessitada de perdão, necessitada de oportunidades de reeducação, necessitada ainda desse reequilíbrio, é uma consciência que firmou o compromisso com o bem. Libertar-se do mal, conforme nos traz o Cristo, dentro dessa oração e desse roteiro luminoso, é fazer esse compromisso com experiências de amor, dentro do amor, que nada mais é também do que a própria caridade, fora da qual não há salvação. Para nos livrarmos então do mal, é necessário que a gente exerça o bem, que não se cale diante do mal, que não se omita diante das oportunidades de fazer com que o bem se concretize sobre a terra, quer seja em nossa vida, quer seja na vida do nosso próximo. O Cristo nos relembra a todo instante, mesmo dentro do Pai Nosso, que a nossa vida não é mais importante que a vida do nosso irmão, que é a vida do nosso próximo. Em diversas oportunidades o Cristo nos lembra isso. Quer seja na parábola do bom samaritano, que abre mão do próprio cavalo para colocar aquele desconhecido, mas que é seu próximo, ferido, que poderia inclusive ser um algoz, mas que para ele é o próximo. O Cristo nos coloca em condição de fraternidade, nos relembrando a todo instante que todas as vezes que nos comprometemos com o bem, o próximo está ao nosso lado. É ele o agente, é ele aquele que nós direcionamos essas provas de que já podemos ser perdoados, conforme o Cristo nos relembra, que só seremos perdoados de acordo com o entendimento do nosso perdão. E ao finalizar a oração do Pai Nosso, o Cristo diz: assim seja. Assim seja conforme a vontade de Deus, mas também demonstrando que existe em nós a concordância com cada uma das frases aqui destacadas. Que Deus é nosso Pai, no Pai Nosso que estás nos céus. Santificamos o teu nome. Que ele seja santificado, que jamais seja vilipendiado, que jamais seja utilizado em vão, com hipocrisia. Venha a nós o vosso reino, que se cumpra toda a sua lei, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, em todos os lugares habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, reconhecendo que esse pão tem que ser dado a cada um de nós. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, compreendendo que a justiça nos será aplicada. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação.
na tentação de voltar-se sobre os próprios ombros e olhar para os erros cometidos sem querer corrigi-los. Olhar para os erros cometidos com um sentimento de culpa e não de responsabilidade. Livra-nos, portanto, Senhor, do mal que aprendemos a viver, mas que não nos faz bem, que nunca nos fará feliz. Nos livra, Senhor, de querer permanecer parado, de nos omitir frente ao mal. Livra-nos de todo o mal, Senhor, assim seja, porque já entendemos, nos resta executar. Nos oportuniza cada dia a chance de vivermos o Pai Nosso, de orarmos o Pai Nosso em cada passo que dermos, em cada ação que fizermos. Que as nossas mãos sejam agentes da oração. Que as nossas palavras, ao serem ditas, proferidas, sejam para construir cada uma das orações que estão dentro do Pai Nosso. Que consigamos, com a nossa vivência, ainda que sejamos imperfeitos, vivermos em conformidade com aquilo que já sabemos ser o melhor. Nos ajuda, Senhor, para que sejamos agentes da lei do amor e do bem sobre a terra. E que assim seja, para mim e para todos vocês. Obrigada mais uma vez, irmãos e irmãs do Sejo. Que Jesus seja com cada um de vocês.